Então, turma, agora nós vamos falar um pouco sobre outro grupo funcional oxigenado orgânico, que é o grupo das cetonas. Nós já vimos então álcool, fenol, aldeído e agora nós vamos ver um pouco sobre o grupo funcional das cetonas. Bom, gente, na aula passada eu apresentei para vocês a carbonila. O que é a carbonila? Carbonila, esse grupo funcional, esse grupo, aliás, que tem C ligado a oxigênio por dupla ligação. Então, bati o olho, tem C dupla O na minha molécula, eu tenho, então, uma carbonila. Bati o olho, tem um C dupla O, meu povo, eu tenho uma carbonila, tá? Então, vocês nunca se esqueçam, essa ligação carbono-oxigênio por dupla ligação. Olha só, qual que é a característica principal das cetonas? Essa carbonila ela vai estar localizada em um carbono secundário da cadeia. Ou seja, o que é um carbono secundário? Um carbono que está ligado a outros dois carbonos. Ou seja, a minha cetona vai ter a carbonila sempre entre dois carbonos, ou seja, no meio da cadeia. Enquanto o aldeído tem uma carbonila na extremidade da molécula, a cetona tem a carbonila no meio da minha cadeia. Então, bati o olho, tem uma carbonila num carbono que é secundário, então se trata de um grupo funcional acetona. Se está na extremidade, a gente já viu que era aldeído, não é mesmo? Bom, gente, então essas cetonas elas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de carbonilas que possuem nas cadeias. Por exemplo, se tem apenas uma carbonila, ela é chamada de monocetona. Se tiver duas carbonilas, de cetona, três, tricetona, e assim sucessivamente, viu, gente? E a gente sabe que essas cetonas, elas podem ser simétricas ou podem ser assimétricas, de acordo com a quantidade de carbonos que você tem antes e depois da carbonila. Se tiver a mesma quantidade antes e depois da carbonila, então nós vamos ter cetonas que sejam simétricas, por exemplo, tá? Aqui, por exemplo, nós temos outro tipo de classificação que nós temos das cetonas, que é quanto às cadeias que elas possuem, né, meu povo? Eu posso ter, então, uma cadeia que é totalmente aberta, que é chamada de alifática. Então, eu tenho uma cetona alifática. Eu posso ter uma cetona numa cadeia fechada, como aqui, eu tenho um ciclo, então é chamado de cetona alicíclica, tá ok? Ou uma cetona cíclica, tá? Eu tenho aqui uma cetona que tem um anel aromático. Portanto, eu chamo ela de cetona aromática. E eu também tenho aqui um exemplo de uma cetona que é mista, ou seja, além de ter o grupo aromático, eu tenho uma cadeia aberta que se estende aqui posteriormente à carbonila, ok? Falando das propriedades das cetonas, aliás, antes de falar das propriedades da cetona, gostaria de perguntar para vocês, se a minha cetona ela só fica num carbono secundário, minha carbonila da cetona fica só num carbono secundário, qual que é a menor quantidade de carbonos que pode ter uma cetona, então? 3, 2, 1. Quantidade, meu povo, mínima de carbonos que uma cetona pode ter é 3, porque ela vai estar localizada no carbono central. Tem que ter mais dois outros átomos ligados a ela aqui, porque tem que ser um carbono secundário, tá? Então aqui, ó, eu tenho um carbono, outro carbono, outro carbono. Esse carbono aqui tem a dupla O, então é o carbono secundário, tá ligado a outros dois carbonos, tá? Então se tem 3, menor então, cetona que eu tenho tem 3 átomos de carbono. Aqui eu tenho, por exemplo, gente, a estrutura tridimensional dessa menor cetona que nós temos. Eu tenho 3 átomos de carbono, aqui, ó, que vocês estão identificando pelo pincel. E aqui eu tenho a minha carbonila, ok? A cetona mais utilizada, gente, hoje, mais comum, utilizada aí pelas mulheres, principalmente, é essa que foi identificada aqui posteriormente.
que tem apenas 3 átomos de carbono. Essa cetona aqui, ela é chamada de acetona comercialmente, aquela que as mulheres utilizam para limpar as unhas, né, retirar os esmaltes, tá? Mas ela também tem um nome, segundo a IUPAC, que é propanona, né? Então nós vamos ver como que vai funcionar a nomenclatura das cetonas. Assim como as demais estruturas, nós vimos que nós temos um prefixo, um infixo e temos também um sufixo. Vou pegar o pincel aqui para facilitar. Esse prefixo identifica a quantidade de átomos de carbono, o infixo, o tipo de ligações, simples, dupla ou tripla, e o sufixo é aquela terminação característica de cada grupo funcional. Então, nós vimos que, por exemplo, o álcool, a terminação era -ol, no aldeído era -al, e aqui, gente, na minha cetona, a terminação vai ser -ona. Então, cetona, não esquece que a terminação é -ona, o próprio nome do grupo funcional identifica qual que é a terminação, qual que é o sufixo. Grupo cetona, terminação ona. Aqui eu tenho um quadro para vocês, lembrando que esse arquivo vai ser disponibilizado também, tá? Para vocês conferirem, estudarem. Aqui eu tenho os prefixos com a quantidade de carbonos até 10. Aqui mostra se eu tiver ligações simples, o meu infixo é an. Se for dupla, meu infixo é en. Se for tripla, meu infixo é in. E se eu tiver duas duplas, é dien, tá? E o meu sufixo eu já disse que é ona, ok? Então aqui, por exemplo, nós já vimos na terceira dimensão a propanona. Agora aqui só em 2 dimensões. 3 carbonos ligados. Num carbono que é secundário, como esse carbono aqui, eu tenho a carbonila, dupla O, tá? Então, 3 carbonos, prefixo próprio. Só tem ligações simples, an. Terminação, sufixo, ona. Então, por isso, propanona. Aqui eu tenho 4 átomos de carbono. Então, meu prefixo but, só tem ligações simples, an. Minha terminação, ona. Professor, por que eu não vou numerar esses carbonos tanto da propanona quanto da butanona? Porque na propanona, o único carbono que a carbonila pode estar é esse carbono aqui. Se tiver na minha extremidade, vira aldeído. E nesse caso aqui, eu posso estar ou nesse carbono aqui, que é o 2, ou nesse carbono aqui, que se tornaria o 2. Então, por isso que eu não preciso numerar. Mas a partir de 5 carbonos, eu preciso numerar a minha cadeia principal. E assim como os outros grupos funcionais, como que funciona essa numeração, gente? Ela funciona pegando o carbono da extremidade que está mais próximo ao meu grupo funcional. Então, olhando aqui à minha esquerda e à minha direita, o grupo funcional está mais próximo do carbono da esquerda ou da direita? É o da esquerda. Então, o carbono da esquerda se torna o carbono 1. Professor, no caso do aldeído, o carbono que tinha dupla O era o carbono 1. Sim, porque ele estava na extremidade. Agora aqui, no caso da cetona, não. É o carbono da extremidade mais próximo à carbonila. Então aqui é o carbono 1. E esse carbono 2 está meu grupo funcional cetona. Então como é que eu faço a nomenclatura? Quantos carbonos tem a cadeia principal? 5. Então pente. Só tem ligações simples? An. Agora eu vou para meu sufixo, mas em qual carbono está o meu grupo funcional? Carbono 2, então 2-ona. Pentano, 2-ona. Aqui eu tenho um exemplo, meu povo, com uma insaturação. Olha só. Qual carbono que está mais próximo à minha carbonila? Da esquerda ou da direita? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, já vi que é esse aqui, o carbono 3, né? Então, já sei que a minha saturação também está aqui, à minha esquerda. Então, eu começo a minha numeração por esse carbono da extremidade que eu estou mostrando com o pincel. Como está identificado aí também para vocês. Então, o que eu vou identificar primeiro? Radical, mas não tem radical. Então, vamos começar. Se tem 6 carbonos, X. Em qual carbono que está a minha dupla? Porque agora vai para o meu infixo, que é an, en ou in. Em qual carbono está essa insaturação? Carbono 1. Então, X, 1N, porque é dupla.
Agora, em qual carbono que está a minha cetona, meu grupo funcional cetona? No carbono 3. Então, 3 cona. Reparem que sempre antes do grupo funcional, antes da dupla, antes do radical, vem a identificação do número do carbono. Então, não tem segredo. Esse número sempre vem identificando algo. Então, se tem um N, significa que o carbono 1 tem uma dupla. Se a 3 ona, no carbono 3 tem um grupo funcional cetona. E assim sucessivamente. Tá? Agora, o último exemplo, vou pular esse aqui, bem tranquilo. Vou pegar esse aqui. Ó. Eu tenho radicais e tem grupo funcional cetona. Gente, carbono mais próximo da cetona é esse da direita, que eu estou mostrando com o mouse, com o pincel, ou esse da esquerda? É esse aqui da direita, carbono 1. Conto agora qual que é a cadeia mais longa. Se eu fosse reto aqui, ia ter 7 carbonos. Virei aqui, teve 8 carbonos. Então, essa é a cadeia principal. Então, eu identifico primeiro os grupos funcionais, os radicais. Aqui um radical, aqui outro radical. Então, eu tenho um radical metil, aliás, um radical aqui e outro aqui. Eu tenho 2 radicais metil, né? Vou pegar o pincel aqui para mostrar para vocês a cadeia principal. Aqui eu tenho a cadeia principal. Vamos ver se eu... agora sim. Pronto. Essa é a minha cadeia principal. Então, aqui eu tenho o meu grupo cetona, meu radical metil, meu radical metil. Então, vou identificar aqui na cadeia quais são os carbonos que tem o radical. Já vi que é o carbono 4 e o carbono 6. Então, 4, 6... Por que dimetil? Porque eu tenho 2 radicais iguais. Então, 4, 6, dimetil. Agora, a cadeia principal, quantos átomos de carbono? 8, então octan. E no carbono 2, eu tenho o meu grupo funcional cetona. Na verdade, está um pouco migrada. Essa dupla O aqui, meu povo, ela é bem em cima desse carbono aqui. É porque, ao configurar, ela foi um pouco para a minha esquerda, mas ela pertence a esse carbono. Por isso, 2 ON. Passando para baixo aqui, eu tenho também, meu povo, uma nomenclatura que não é da IUPAC, mas que vocês podem escutar, ver, ler em algum exercício, em alguma situação. Mas não é a usual, tá? Ela é, aliás, é usual, mas não oficial, tá? Como que ela funciona? Tem a carbonila, você chama os átomos que tem antes e depois da carbonila de radicais. Então, por exemplo, eu tenho um radical metil aqui e tenho um radical metil aqui. Na verdade, isso não é um radical. A cadeia principal é essa aqui, ó, que eu estou mostrando, com 3 carbonos. Mas essa nomenclatura que é usual e não oficial, ela considera que a cadeia principal é só o C-O. O que tem antes se torna um radical, tem depois outro radical, tá? E aí, olha só, tratando como radicais. Então, eu teria um metil aqui à esquerda, outro metil. Então, seria um dimetil cetona. Aqui eu tenho um metil, carbonila, etil. Então, seria um etil metil cetona. Lembrando que o radical que tem ordem alfabética vem primeiro, né? Com menor, como se diz, seguindo o alfabeto, tá? O E vem antes do M, por isso etil e metil cetona e não metil etil cetona. E aqui eu tenho a minha carbonila, antes dela um carbono, depois dela 3 carbonos. Então, metil, porque tem um, propil, 3, cetona. Isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham compreendido. Estudem, façam as anotações necessárias, que na próxima aula nós faremos alguns exercícios. Até a próxima.